já se pronunciou sobre o caso. Bruno Pinheiro. Olá, Tiago, exatamente. A gente continua acompanhando, reforçando que foi em primeira mão essa confirmação aqui na Jovem Pan, que Alexandre, de fato, era o responsável, essa reunião de emissoras, ele que fazia o credenciamento aqui na Justiça Eleitoral. Ele é concursado, assumiu o concurso em 2010, em 2014 ele veio aqui para o TSE, ele foi lotado e a partir de 2018 ele começou a reclamar que de fato tinha essas informações, essas complicações em relação às inserções, essa distribuição. E aí, quando foi nas últimas horas, ele acabou recebendo um e-mail que estava sendo exonerado. Assim que ele foi exonerado, ele rapidamente saiu daqui do TSE e seguiu até a Superintendência da Polícia Federal. Ele não foi nem mesmo chamado, mas ele foi lá por conta de receio de uma retaliação ou de algumas ameaças que estariam acontecendo, e aí resguardando o seu direito, a sua integridade, ele foi lá e fez esse depoimento ao delegado plantonista. Ele disse ao delegado que ele recebeu essas informações, inclusive jornalismo feito ao vivo, a informação que uma fonte ligada ao Alexandre acaba de me confirmar, que ele saiu aqui do TSE por volta de 8 horas da noite, chegou à sua residência, logo na sequência ele foi até a sede da Polícia Federal tentando resguardar de qualquer situação que pudesse vir a acontecer. A informação, ele chegou lá às 10h40, aproximadamente 11 da noite, e ficou até a madrugada. O depoimento, segundo a informação que eu acabo de receber, Alexandre foi ouvido por cerca de 4 horas na Superintendência da Polícia Federal. Então, essa informação confirmada aqui na Jovem Pan, que de fato o Alexandre, que foi exonerado e substituído, era o responsável, o coordenador que repassava a distribuição dessas inserções, e o depoimento que durou toda essa madrugada, cerca de 4 horas. Lembrando, quando o Alexandre foi exonerado, ele saiu aqui do TSE, segundo a versão que ele conta em seu depoimento, acompanhado de diversos seguranças, e até mesmo a sua credencial foi retirada e ficou aqui no TSE. Eu sigo acompanhando essa repercussão, conversei com fontes da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que me disseram que esse não é o único remédio, que é necessário outras medidas. Não tem como a Justiça Eleitoral, o TSE, se isentar, exonerar um servidor e está tudo certo, que outras pessoas também acabam sendo responsáveis. Então, a qualquer momento, Tiago, eu volto com mais informações, atualizando em tempo real sobre essa exoneração de um servidor do TSE. É com você no estúdio. É isso, Bruno. Bom, notícias de bastidores, o Bruno continua acompanhando de Brasília. E antes de retomar com os nossos comentaristas aqui, o Paulo Figueiredo, o Léo, em nota, o TSE informou que não faz a distribuição de propaganda de candidatos. Segundo a Justiça Eleitoral, os spots para o rádio e a TV devem ser primeiro encaminhados ao pool das emissoras, aí os veículos devem se planejar para acessar as mídias e cumprir a legislação. O órgão destaca ainda que compete às emissoras de rádio e TV cumprirem, claro, o que determina a legislação eleitoral sobre a regulação, divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. E só acrescentando aqui, nós temos uma outra nota da Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco, que diz o seguinte: a associação pactuou com o TRE de Pernambuco, desde o começo do processo, uma parceria por eleições limpas, atuou, por exemplo, na condução de distribuição entre as emissoras e de um processo de partilha de geração do guia eleitoral para rádios e TVs, o que garantiu a equidade na distribuição desta responsabilidade. Paulo Figueiredo, bom, temos já algumas outras informações, a gente sabe que a Justiça Eleitoral é sempre muito lenta, acho que até o dia da eleição não teremos um parecer final, realmente o que aconteceu, não é, Paulo? Pois é, Tiago, e nós temos agora versões conflitantes e começa o jogo de empurra, né? Se não cabe ao TSE, ao menos a fiscalização disso, a quem cabe? Essa é que é a pergunta. Exclusivamente às campanhas? Ora, as campanhas não são entes públicos, não são autoridades públicas, não são responsáveis pela supervisão e aplicação da lei. Isso cabe ao tribunal responsável. E, ao mesmo tempo, Tiago, nós estamos recebendo várias denúncias, até gostaria
que nós tivéssemos oportunidade de conversar com alguém de alguma das rádios que tem feito essas denúncias, dizendo, olha, nós estamos recebendo as informações erradas do TSE e por isso nós estamos vinculando errado. Então começa o jogo de empurra, ninguém tem culpa. Agora, repare, se fosse apenas um erro, como pode o erro ocorrer somente em uma direção? Somente prejudicando a candidatura de Jair Bolsonaro. Some-se a isso, é importante somar a isso todas as decisões que o TSE já vinha tomando, em geral prejudicando a campanha de Jair Bolsonaro. Decisões, inclusive, afetando a nossa emissora, decisões de censura. Ora, talvez se o TSE estivesse mais preocupado em cumprir a sua função de condução do processo institucional, em vez de censurar jornalista, talvez nós não tivéssemos esse verdadeiro caos que nós temos. O que me leva à resposta à sua pergunta. Como sanar isso Nós temos mais 72 horas de propaganda eleitoral. Como sanar isso em 72 horas? Mesmo que todas as inserções que fossem feitas, 150 mil inserções extras, eu estou falando só do período de 7 a 21, 154 mil inserções, só do período de 7 a 21. Não sabemos o que aconteceu de lá para cá. Mas mesmo que fossem colocadas 200 mil inserções do presidente Jair Bolsonaro, elas jamais poderiam ser colocadas no horário correto. Você jamais poderia construir, né? Porque a campanha, ela tem uma estratégia. Você, ao longo da campanha, você vai construindo a formação da opinião do eleitor. Né? Você vai dando informações para que ele forme a sua opinião. Isso já é impossível. Você reverter a opinião já formada de algumas pessoas é absolutamente impossível. Então, o dano é dano irreparável. É dano irreparável. Nós temos que ter ciência de que qualquer que seja o resultado das eleições de domingo, a campanha do Jair Bolsonaro foi irremediavelmente prejudicada por, no mínimo, inação do TSE. Talvez por ação do TSE. Talvez por ação incompetente do TSE. Talvez por ação dolosa de alguns servidores do TSE. E talvez por ação dolosa de vários membros do TSE. É isso que precisa ser averiguado. Bom, antes do Grandini falar, nós temos mais um chamado de Brasília com a repórter Yasmin Costa, que traz as últimas